Bom dia. Eu te escuto, mas está bem baixo o teu som. Sim. O som está cortando. Sim. Sim, agora eu estou. Vocês me ouvem bem? Sim. O som... Sim, o som para mim, o que vocês falam está cortando. Sim. Certo. Cortou o som. Sim. Sim. Eu não interrompo a apresentação, é isso? Ok. Ok. Universidade do Norte do Paraná. Sistema de ensino presencial conectado, curso de especialização em gestão social, políticas públicas, redes de defesa de direito. A Valquíria Pereira dos Santos. Política de atendimento às minorias étnicas. Veranópolis, 2013. Introdução. Oi? Vocês não estão me escutando? Introdução. O tema... Meu microfone não está funcionando, ela disse. Mas eles têm volume a mais, se eles deixarem no máximo, eles não vão te escutar. Manda ela baixar um pouco. Posso continuar? Ok. Introdução. O tema procura o entendimento da questão social, das políticas públicas e defesa de direitos, sobre as políticas de atendimento às minorias étnicas, o seu histórico e as ações afirmativas para se restabelecer ou diminuir a desigualdade material entre os membros da sociedade brasileira. É importante conhecer os direitos da minoria étnica, dividida em dois importantes grupos raciais: índios, os habitantes nativos do nosso país, e os afrodescendentes, para saber as condições sociais que vieram ao Brasil colônia, nos primórdios da sua trajetória histórica, tendo como parâmetro a Carta Magna de 88, o MDS, o IBGE, a LOAS, o INCRA, a ONU e as leis vigentes. Desenvolvimento. Desigualdade étnica devido às condições materiais e falta de oportunidades de igualdade, pelas condições históricas e como consequência desigualdade social. A questão social dos povos colonizados, dominada e escravizada ao longo da história brasileira. O caso dos indígenas e do povo negro afrodescendente. A vulnerabilidade social, incapacidade de prover seu próprio destino, demandando a proteção do Estado. Diferença entre direito político e cultural, com identidades particulares. Então, existe uma cultura entranhada a que índios e negros
são improdutivos e que dar a eles as terras de origem, suas terras por direito, é um prejuízo econômico. Portanto, ambos são descartáveis para a economia, sociedade de consumo. O único interesse humano, colocando a terra como bem comercial e não espaço vivo a ser preservado. Discussões e resultados. A constatação da discriminação e diminuição da população indígena. Do censo 2010 do IBGE. Consta que hoje existem 817 mil índios, que corresponde a 4% da nossa população. A escravidão indígena começou em 1534 e foi até 1755, ano em que houve condições econômicas para a compra de negros escravos. O índio foi tirado a cultura e a dignidade. As terras foram diminuídas, eles foram diminuindo a sua população através desses anos, desde a colonização. A escravatura do negro africano foi a pior da humanidade. Foi tirado o seu nome de origem, vendido como animal, torturado, tirado a dignidade humana, suas origens, seus costumes, sua língua. Separaram as famílias e as mulheres foram estupradas. O comércio africano no Brasil durou 300 anos. Discussões e resultados. Após a escravatura, quando foi finalmente abolido totalmente o negro no Brasil, que foi feito em etapas essa abolição, surgiu uma população de desempregados, desocupados, mendigos, velhos, crianças abandonadas, trabalhadores temporários, aumento de violência, pois não haviam políticas públicas de atendimento à minoria étnica naquela época. Hoje, o que existe, né? O que foi feito através de políticas públicas? Cotas raciais, que são vagas especiais em universidades, o CAD único, que é o cadastro único, que também tem uma parte que ele cuida do índio e dos quilombolas, e a maior dificuldade encontrada é a inclusão dessas famílias indígenas e os quilombolas, para achar essas famílias e fazer esse mapeamento. Tem também o Programa Brasil Quilombola, que é uma demarcação das terras dos negros afrodescendentes, né, dos filhos e, enfim, netos, bisnetos desses escravos. E então, hoje, essa política pública toda de ações afirmativas que nós temos é a maior de toda a história feita, né, no Brasil, para conservar essas etnias, a partir da Carta de 1988. Então, o que são os direitos culturais, né? Visam apenas a proteção a diferença, então, dos direitos culturais e os direitos políticos. Direitos políticos seriam, então, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o direito cultural, então, é o que leva as pessoas a cultuarem as suas tradições, a sua língua, né? Viver em sociedade, em harmonia com aquelas culturas lá que vêm dos seus antepassados. A avaliação pessoal, então. A primeira avaliação pessoal que eu fiz desse curso e desse trabalho de conclusão, que eu sou uma elite. Eu faço parte de uma elite brasileira, porque eu tenho uma casa e um carro quitado e eu tenho um diploma universitário. A segunda avaliação que eu posso fazer
é que as ações afirmativas praticadas até o momento não são suficientes para atingir a igualdade social, suprir oportunidades das minorias e aumentar o equilíbrio econômico. Os programas sociais devem durar o tempo necessário para que se atinja o equilíbrio, mostrando que este caminho é um meio e não o fim da erradicação da pobreza extrema. E a terceira avaliação é que, através desse estudo, durante o curso, passei num concurso público em 4ª colocação, alavancando a minha carreira como assistente social, que a minha formatura só vai ser em 2014. É isso. Como é que eu diminuo aqui a tela? Eu quero ver elas. Oi? Eu não estou te ouvindo. Parou tudo aqui. Isso, estou te ouvindo meio cortado. Exatamente, eu fiz um resgate histórico. Isso. Sim. A relação às cotas, ok. Tu está me ouvindo? Ok, então, as cotas, eu acho que ainda é pouco, né? Devido a essa pesquisa que eu fiz, todo esse histórico que eles, por exemplo, os negros foram trazidos à força, né? Eles não foram voluntários para vir para o Brasil, né? Eles foram trazidos à força, eles foram escolhidos os melhores que pudessem aguentar um trabalho físico, né? Então eles ficaram ali trabalhando por comida e foram massacrados. Então, quando terminou quando não houve mais a necessidade do negro, né, o trabalho físico, que começaram a vir, mudou a economia, na verdade, né? A economia não era mais de trabalho físico, se partiu para uma indústria, então os negros não eram mais necessários nesse momento. E aí começaram a vir outros imigrantes, né, italianos e alemães, enfim. E então esse negro foi jogado, ninguém dava emprego a eles, né? Porque eles já estavam acostumados ao trabalho deles sem remuneração. Então eu acho que as cotas ainda é pouco para colocar eles numa situação de igual, né, à maioria, que é o povo branco, né, hoje no Brasil. Então, mas é um começo, né? É um começo deles poderem melhorar o seu status, o emprego, né? Poder lá fora estarem competindo, né? Também no mercado de trabalho. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Era isso. Estou nervosíssima, não consigo nem ler. Ok, muito obrigada. Oi, sim, estou ouvindo. Pode falar, professora. Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo.
E ainda mais que um curso EAD, né, que é bem discriminado. Que eu estou fazendo EAD aqui, né, na universidade, eu estou desde 2004. Sim. Deu uma paradinha. Isso, exatamente. Oi? Muito obrigada. Muito obrigada. Não, é que eu já tenho uma graduação aqui, eu tenho de administração. Tá ok. Tá, obrigada. Para vocês também, muito obrigada. Tchau. Pode fechar o navegador. E aí, como você saiu? Tá apavorada. Não, mas ela disse o quê? Ela disse que eu tô aprovada. Ah, parabéns então. Isso aí então. Vou desligar aqui.